Recentemente, a Amazon subiu num palco lá em Las Vegas e, bom, fez um anúncio que pegou muita gente de surpresa. Pegou mesmo. Eles anunciaram um novo chip, o Trainium 3, e a promessa era bem ousada: cortar pela metade o custo de treinar os grandes modelos de IA. O que, vamos combinar, é uma promessa e tanto. Exato. E o mais interessante é que soou menos como um anúncio técnico, sabe? E mais como um tiro de canhão na direção da NVIDIA. Que hoje domina o mercado, né? Domina completamente. Quase que por completo. E aí o detalhe que talvez tenha passado batido para muita gente é que a estratégia não parece ser vencer a NVIDIA na força bruta. Ah, sim. Não é sobre quem tem o carro mais rápido. Isso. O alvo parece ser outro, bem mais sensível. É o controle econômico sobre o futuro da IA. Eles estão mirando na carteira. É por aí. É exatamente por aí. E você tocou num ponto crucial, que é a mudança de atitude da Amazon. Como assim? Pela primeira vez, eles não estão tratando um chip como um simples componente de infraestrutura. Ele virou uma arma econômica. Uma declaração de independência quase perfeita. A Amazon, que sempre foi uma das maiores clientes da NVIDIA, está basicamente dizendo, olha, não queremos mais depender de quem controla o ritmo, o preço e a disponibilidade de computação no mundo. E o momento para fazer isso não podia ser melhor, né? O momento é perfeito. A gente está num cenário onde os custos para treinar modelos de ponta, assim, explodiram. Totalmente. Gigantes da tecnologia pisando no freio, startups congelando projetos, a indústria chegou num ponto em que o custo para inovar está ficando proibitivo para quase todo mundo. E é nesse vácuo que eles entram. Exato. É nesse caldeirão de tensão que a Amazon chega e fala: se a IA está ficando cara demais para evoluir, talvez a gente precise mudar a matemática por trás dela. E o Trainium 3 é a primeira grande peça dessa reação. Entendi. Então a nossa análise hoje não vai ser tanto sobre qual chip tem mais teraflops. Não, a questão é outra. É se essa jogada da Amazon tem força para de fato mudar as regras do jogo. Ok, vamos desdobrar isso. E para a gente entender o tamanho do que a Amazon está tentando fazer, a gente precisa primeiro entender o tamanho do império que a NVIDIA construiu. Porque não é só ter o chip mais rápido, né? Não, de jeito nenhum. Eles criaram uma espécie de fortaleza ao redor das GPUs. O que forma essa fortaleza? O que é esse tal de CUDA que a gente sempre ouve falar? Essa é a pergunta de $1 trilhão, literalmente. O sucesso da NVIDIA não veio só do silício. O verdadeiro poder deles está no ecossistema completo. E o CUDA é a peça central. É tipo o sistema operacional deles. Pense nele como uma linguagem universal que permite aos desenvolvedores conversar direto com as GPUs. Antes do CUDA, isso era muito, muito complexo. E a NVIDIA simplificou. Exatamente. E aí, ao longo de mais de uma década, eles construíram camada sobre camada de software em cima disso. cuDN para redes neurais, NCCL para comunicação entre GPUs, TensorRT para otimizar. Então, na prática, eles não te vendem só a peça. Eles vendem a fábrica inteira já com os manuais e todas as ferramentas. Isso. A analogia com o iOS da Apple é perfeita. Você pode até ter um celular com um hardware melhor, mas sair do ecossistema da Apple é tão inconveniente que a maioria não faz. A NVIDIA criou o iOS do desenvolvimento de IA. É um jardim murado, mas um jardim que funciona muito bem. Extremamente eficiente. E eles não dão trégua. Quando a concorrência se aproxima, eles lançam o H100, depois o H200, agora a arquitetura Blackwell. Eles sempre aumentam a distância. E a consequência disso hoje, no mercado? O que acontece quando uma empresa decide treinar um modelo de linguagem gigante? A consequência é um gargalo global. A jornada de qualquer empresa hoje começa no mesmo lugar, tentando encontrar GPUs da NVIDIA. E não encontra. E na maioria das vezes, não. A demanda ficou surreal. Clusters com milhares de GPUs. Eles somem dos provedores de nuvem em minutos. Nossa. Os preços disparam, as filas de espera chegam a meses, projetos atrasam. A NVIDIA virou, na prática, a infraestrutura mundial da IA, o sistema nervoso central da revolução. É uma posição de poder quase absoluta. Mas o que você está dizendo é que esse domínio todo criou um ponto fraco, criou oportunidade.
E é bem nesse ponto onde a indústria precisa desesperadamente de alternativas, mas não consegue largar o que já funciona. É aí que a Amazon viu a brecha. E essa brecha, ela não apareceu do nada. A Amazon sentiu essa dor na pele, talvez mais do que qualquer cliente. Como assim? Eles não eram os maiores distribuidores de GPUs do mundo com a AWS? Eram, mas isso era fachada. Por trás, a Amazon estava presa no mesmo problema. Eles eram, no fim das contas, um grande revendedor no mercado ditado pela escassez. Então, a cada novo modelo, tipo GPT-4, a demanda explodia e eles ficavam na mão da NVIDIA. Exatamente. Os custos deles com a NVIDIA subiam, eles tinham que repassar isso e a fila só aumentava. A longo prazo, a conta não fechava. Eles perceberam que estavam construindo o futuro da computação num terreno que não era deles. E foi aí que nasceu a ideia do Trainium. Como foi esse começo? Começou de forma bem modesta. O Trainium 1, o primeiro, não foi feito para competir com ninguém. Ele foi um laboratório. Um laboratório. Isso. O objetivo da Amazon era colocar ele dentro da AWS e usar como uma sonda para aprender. Eles queriam entender na prática onde estão os gargalos, o que consome mais energia, onde software falha. Entendi. Então, mais importante que o hardware era coletar dados e, imagino, começar a construir o próprio software para não depender mais do CUDA. Esse foi o movimento mais importante e silencioso. Eles começaram a criar seu próprio compilador, seu próprio runtime, as ferramentas para um dia poder ter um ecossistema que funcionasse sem a NVIDIA. E aí veio o Trainium 2. Com o Trainium 2, a coisa mudou de fase. Eles saíram do laboratório e foram para o mercado. E foi aí que, pela primeira vez, empresas de verdade começaram a treinar modelos grandes e relevantes num hardware que não era da NVIDIA. E quem foi que apostou nisso? Porque trocar o ecossistema da NVIDIA, que todo mundo sabe que funciona, parece um risco, né? A aposta veio por necessidade. A Anthropic, por exemplo, que é uma das maiores concorrentes da OpenAI, usou milhares de chips Trainium 2 para treinar os modelos cloud. Uau! Outras startups que não conseguiam entrar na fila da NVIDIA ou não tinham como pagar os preços, viram no Trainium 2 a única chance. Não foi uma escolha por preferência tecnológica, foi uma escolha econômica. E com isso a Amazon conseguiu o que mais precisava. Validação de mercado e volume de uso real. Eles provaram que era possível. Ok, a estratégia faz todo sentido. Aprenderam, testaram, ganharam confiança. Mas e o chip em si? O que tem dentro desse Trainium 3 que o torna a arma certa para essa guerra? A engenharia por trás é fundamentalmente diferente. A engenharia é diferente porque o objetivo é diferente. O Trainium 3 foi projetado com base em tudo que a Amazon aprendeu sobre os gargalos da IA. Vamos aos detalhes técnicos, então? Primeiro, o processo de fabricação. Ele usa o nó de 3 nanômetros da TSMC, que é o mais avançado em produção hoje. Isso significa mais eficiência energética, mais transistores no mesmo espaço. Ok, mais rápido e mais eficiente. Mas a concorrência também está indo para aí. O que mais? A memória. Ele vem com 144 GB de memória HBM3E, que é topo de linha. Mas o número que realmente importa, o que faz os engenheiros prestarem atenção, é a largura de banda. Que é? Quase 5 terabytes por segundo. Para se ter uma ideia, é como baixar mais de 100 filmes em alta definição em 1 segundo. Nossa, é muita coisa. E por que isso é tão importante? Porque os modelos de IA hoje têm trilhões de parâmetros. O problema não é mais só processar, é levar essa montanha de dados para dentro do processador. A memória virou um novo limite físico. Ah, entendi. Não adianta ter um motor de Ferrari se a tubulação de combustível é fina. Exatamente. O Trainium 3 foi desenhado para ser essa tubulação gigante, e o núcleo do chip ele foi redesenhado para ser um especialista, não um canivete suíço como uma GPU. Isso. Uma GPU de NVIDIA é boa em gráficos, em computação científica e em IA. O Trainium 3 não. Ele é uma ferramenta de precisão, otimizado para uma única arquitetura, a de Transformers, que é a base de quase tudo hoje. Ele não tenta ser bom em tudo, ele tenta ser excelente numa única tarefa, treinar modelos massivos com custo previsível. O que nos leva à infraestrutura, porque o chip sozinho não conta a história toda, né? Tem o tal do Ultra Server. Sim, essa é a peça central da estratégia.
O Trainium 3 isolado é um chip potente, mas o poder real dele aparece quando você olha o sistema que a Amazon construiu ao redor. Eles não desenharam só um chip, eles desenharam um supercomputador. E a abordagem é diferente da tradicional de conectar milhares de chips em racks. Radicalmente diferente. Um cluster tradicional é como um grande condomínio. Para os dados se moverem de um prédio para o outro, tem elevador, corredor, portaria. Cada passo é um pequeno atraso. E isso se soma e vira um gargalo. Um gargalo gigantesco que desperdiça tempo, energia e dinheiro. Ok, então o cluster é um condomínio. O que a Amazon fez com o Ultra Server? Eles construíram um único arranha-céu, super integrado. Um único Ultra Server pode ter até 144 chips Trainium 3, todos operando como um bloco unificado, com comunicação ultra rápida. Eles atacaram a latência na raiz. Na raiz, menos distância física significa mais largura de banda, menos energia gasta e, no fim das contas, um treinamento mais barato. E, claro, resolve o problema da escassez. Eles podem escalar a própria infraestrutura sem depender de ninguém. Faz todo sentido. Então temos a NVIDIA como o império estabelecido e a Amazon como essa desafiante pragmática focada em custo e acesso. Mas eles não são os únicos no jogo. Onde o Google entra com as TPUs? O Google é a terceira via com uma filosofia completamente diferente. As TPUs, as Tensor Processing Units, nasceram de uma necessidade interna Para os próprios serviços do Google. Exato, para rodar a busca, o YouTube, o Gemini em escala planetária. O foco nunca foi primariamente vender isso para o mercado externo. A filosofia é construir para nós mesmos. E como isso se reflete na tecnologia? Reflete-se na arquitetura. As TPUs foram projetadas desde o início para operar em pods, que são esses conjuntos massivos com milhares de unidades interconectadas de forma super eficiente. O que dá uma estabilidade e uma eficiência energética absurdas. Imbatíveis porque eles fazem. O problema, o custo dessa eficiência é a acessibilidade. Para uma empresa de fora usar as TPUs, ela precisa se adaptar profundamente ao ecossistema de software do Google. É uma barreira de entrada muito alta. Então, para resumir, a Amazon constrói para o mercado, o Google constrói para si. É uma ótima maneira de colocar. E o que a gente está vendo, na verdade, é que a era de um único tipo de chip dominando tudo está chegando ao fim. O futuro é multi-chip. E as evidências estão por toda parte, né? Por toda parte, a OpenAI desenvolvendo seus próprios aceleradores. A Meta também. A Microsoft tem o chip Maia. A Tesla tem o Dojo. Até a Apple, nos nossos bolsos, está colocando motores neurais cada vez mais potentes. O ecossistema está se diversificando. E nesse cenário, a aposta da Amazon com o Trainium 3 fica ainda mais clara. Fica cristalina. Eles não precisam necessariamente destronar a NVIDIA. Eles só precisam oferecer uma alternativa viável, estável e com custo previsível para uma fatia do mercado que está desesperada por isso. Exatamente. A proposta de valor não é somos mais rápidos. É conosco você consegue terminar o seu projeto dentro do prazo e do orçamento. No mercado definido pela escassez, isso é muito poderoso. O que nos traz de volta à questão central. Quem vai ditar as regras do futuro da IA? A empresa que tem o chip mais poderoso, como a NVIDIA, a que tem o ecossistema mais otimizado, como o Google, ou a que oferece o caminho mais pragmático, como a Amazon? Essa é a disputa que estamos assistindo em tempo real. Não existe uma resposta única, eu acho. A performance bruta da NVIDIA ainda é fundamental para a pesquisa de ponta. A eficiência do Google é imbatível para serviços em escala. E a abordagem da Amazon pode ser o que vai permitir que a próxima onda de startups de IA consiga nascer. Isso nos deixa com o pensamento final, então. O que essa briga toda significa para o futuro da própria tecnologia de IA? Pois é. O que nos deixa com uma reflexão final é que estamos assistindo a uma espécie de balcanização do hardware de IA. Cada gigante está criando seu próprio field, sua própria nação com fronteiras de software bem definidas. Silos tecnológicos, exato. O modelo desenvolvido para rodar bem no ecossistema da Amazon talvez não rode bem no do Google e vice-versa. A pergunta que fica é, essa competição que cria esses silos vai acelerar a inovação dentro de cada um deles? Ou corre o risco de fragmentar a pesquisa global, dificultando a colaboração
e criando novas dependências, talvez tão perigosas quanto que o mercado tem hoje com a NVIDIA.